Muito bem, vamos então ao conteúdo da nossa aula. O texto bíblico sugerido aqui pelo nosso comentarista está em Jó, no capítulo 1, dos versos 6 ao verso 12, e também no capítulo 2, verso 4 e o verso 5. Então vamos lá, a leitura do texto em Jó, capítulo 1, e o verso de número 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre eles quem? Entre os filhos de Deus. Nós vamos falar sobre quem são esses filhos de Deus. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No capítulo 2, os versos 4 e o 5, que é exposto pelo nosso comentarista, diz assim, Jó, capítulo 2, versos 4 e o verso 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Esse é o texto bíblico sugerido pelo nosso comentarista, lembrando que ele está utilizando apenas alguns versículos para dar ideia do que se pretende tratar no conteúdo da nossa aula. Nós vamos lidar aqui apenas com um objetivo geral, que ele vai, a função do objetivo geral é apresentar um escopo, né, geral do conteúdo da aula total. Então, qual é o nosso objetivo geral? Destacar que Satanás não é um ser autoexistente. Nós vamos destacar isso. Mas é criado. E que a sua ação não sobrepõe à soberania de Deus. Então esse é o nosso objetivo geral da nossa aula de hoje. Vamos trabalhar dentro desse objetivo. A título de introdução, para dar abertura ao nosso conteúdo, nós veremos nessa lição, verificando o livro de Jó. Sempre nós temos que ter em mente que nós estamos trabalhando com o livro de Jó, e que os assuntos são tratados nesses dois capítulos, e esses dois capítulos vão fazer uma abordagem ampla a respeito de Satanás, que na verdade, a não ser lá no Éden, o diabo sendo transvestido na serpente para enganar o casal lá no Éden, mas aqui é o primeiro momento que nós temos já com a pessoa do diabo, utilizando o nome, utilizando literalmente a sua pessoa. E também nós veremos na nossa aula que Satanás, ele é um ser real, porque existem muitas teorias de que Satanás não existe. O diabo, para algumas pessoas, eles dizem que o diabo é apenas esse lado mal dos outros, ou esse lado mal nosso. Por isso que muitas vezes a pessoa utiliza um termo falando assim:
nossa, o fulano é um capeta, né? Quer dizer, para dar ideia de que aquela forma, as ações daquela pessoa está relacionado a esse personagem que para muitos, na verdade, ele é folclórico. Mas Satanás não é folclórico. Porque essa é uma das próprias astúcias do diabo para deixar a ideia para muitas pessoas de que ele não existe. Porque aí ele vai continuar enganando essas pessoas e afastando cada vez mais essas pessoas da presença de Deus. Um outro aspecto que nós precisamos analisar, que tudo isso será discutido nesse livro de forma poética, ou seja, em poemas. Porque nós vimos na aula passada que o livro é escrito em prosa, poesia e prosa. Então, grande parte desse livro, eles são divididos exatamente em poesias. Agora, o que nós vamos verificar, que todo o sofrimento vivido por esse homem de Uz, né, lá daquela região de Uz, que é Jó, ele foi motivado por uma ação maligna. Tudo isso, o sofrimento dele, foi motivado por uma ação maligna e sem o conhecimento prévio de Jó. O que significa isso? Que nos ares da ideia claramente de uma corte, porque o assunto retrata uma corte, porque os anjos, quer dizer, que está apresentando aqui os filhos de Deus, ou seja, as criaturas de Deus, incluindo elas, Satanás, se apresentam diante de Deus. Aqui nós vamos verificar de que nessa conversa, nesse diálogo, em forma poética nesse livro, que é um livro inspirado por Deus, há então diálogo de Deus e o diabo. O interessante é que Jó, ele não tinha ideia do que estava acontecendo nos ares. Assim como eu e você, também não sabemos e não temos ideias do que está acontecendo nos ares, porque tudo está acontecendo no campo espiritual, ou seja, no campo não físico. Então o livro ele mostra como o diabo ele pode interferir na vida humana. Porém, temos que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e Satanás é limitado nas suas ações. Então o livro vai mostrar isso, para dar respostas às pessoas, a mim e a você, a qualquer pessoa que tiver dúvidas a respeito das ações de Satanás nas vidas das pessoas. Ok. A nossa lição, então, possui 3 tópicos. Nós vamos tratar no primeiro ponto sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. O nosso segundo ponto, o livro de Jó e as obras de Satanás. Agora, no terceiro ponto, nós vamos falar sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então, são esses os 3 tópicos que nós iremos estudar aqui na nossa aula. Todos eles focando sobre o livro de Jó. Então, no nosso primeiro ponto aqui, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então, nesse tópico, nós veremos que o livro de Jó não tem o objetivo, tá? O livro de Jó não tem objetivo, não tem a função de explicar a origem de Satanás. Não é esse o objetivo do livro de Jó. Mas que através das suas qualidades, ou seja, dos seus atributos, no livro de Jó, nós vamos conhecer quem é Satanás. Primeiro, no livro de Jó, nós vamos estudar sobre a natureza, então, de Satanás. Qual que é a primeira natureza dele? Que Satanás é um ser espiritual. Então, quando nós olhamos e estudamos o livro de Jó, especialmente esses 2 primeiros capítulos, os problemas surgidos nos 2 primeiros capítulos, e também as discussões que vão ocorrer com os outros personagens a partir do capítulo 3, especialmente o 4, é que vai tudo ser discutido por causa do sofrimento, dos problemas que Satanás levou, trouxe para Jó. Então o livro de Jó nos revela que Satanás é um ser real. Então ele é um ser, ele é uma criatura,
Ele não é um fantasma. Ele é um ser real, ou seja, ele existe, e destaca também no livro de Jó algumas características da sua natureza, que essas características da natureza de Satanás vai nos permitir conhecer melhor quem é Satanás. Em primeiro lugar, o diabo é um ser espiritual. Então, ao dizer isso, nós já estamos lidando com um termo, com um nome que está relacionado a um personagem, o diabo, que também ele é chamado, em algumas versões, momentos, de Satanás. Ou a serpente, lá no livro de Apocalipse, ele é chamado de dragão. Então, primeiro, nós vamos analisar sobre a natureza dele, que ele é um ser espiritual. Veja que aqui no primeiro capítulo, o verso de número 6, que é o primeiro versículo que nós lemos, diz assim: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então, isso já deixa bem claro que Satanás ele está relacionado à categoria dos anjos. Ou seja, diabo, Satanás, ele é o quê? Ele é um anjo. Porque ele vem exatamente no momento em que todos os filhos de Deus se apresentavam. E já que nós estamos falando de anjos, nós vamos falar um pouquinho aqui, esclarecer um pouquinho. Vamos dizer quem são os anjos. Porque se Satanás é um anjo, primeiro nós vamos então esclarecer quem são eles. Os anjos são criaturas. Por que criaturas? Porque são criados por Deus. Porque todas as coisas, elas são criadas por Deus. Né? O único que subsiste por si mesmo é Deus. Mas todas as coisas foram criadas por Ele. Então, os anjos são criaturas de Deus. E os anjos, eles são espírito. Ou seja, os anjos, eles não têm corpo. Eles não são físicos. Por isso que ele é espírito. Nós não podemos ver os anjos, a não ser que Deus determine que isso aconteça. Como a Bíblia relata várias manifestações de anjos, que a Bíblia chama de teofania. Mas então os anjos são criaturas, eles são espíritos, eles são invisíveis a nós. Nós não conseguimos ver os anjos. E eles agem de maneira sobrenatural, ou seja, acima dos homens. E existe duas classificações de anjos. Nós temos os anjos que a gente chama, na classificação, os decaídos. Quais são os anjos decaídos? São os que rebelaram contra Deus. Ou seja, quando nós lemos outras passagens das Escrituras, como o livro de Ezequiel, capítulo 28, o livro de Isaías, capítulo 14, e também quando Jesus mesmo menciona a respeito de Satanás, lá em Lucas, no capítulo 14, Jesus diz que viu ele descer, cair como um raio do céu. Então isso nos mostra que há um número de anjos que são decaídos. O livro também de Judas trata bastante a respeito dessa classe. O apóstolo Paulo também, ele faz explicações a respeito dessa classe, mas não é o nosso caso aqui hoje. Eu só quero dizer que existe duas classes de anjos. Uma classe decaída, que eles eram perfeitos, restos e justos diante de Deus no céu, mas eles rebelaram contra Deus, querendo ser como Deus. E Satanás é exatamente o maioral deles, porque tudo comercializou em Satanás, que na verdade ele não era Satanás e nem era diabo. Ele era Lúcifer. O nome dele, antes dele se tornar mau, era Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que dá luz. Então, Lúcifer é que foi criado por Deus, reto e perfeito como os demais anjos. Porém, esse Lúcifer, ele rebelou contra Deus no céu,
E ele, enquanto lá, conseguiu levar, trazer outros consigo. E eles foram lançados da presença de Deus, foram tirados do céu, da presença de Deus e lançados no abismo. Mas já existem os outros anjos que permaneceram fiéis a Deus. Esses anjos permanecem no céu. São os anjos a serviço de Deus, são os mensageiros de Deus que estão a serviço do Senhor. Esses anjos são os anjos que permanecem fiéis. Então há duas classificações de anjos. Nessas classificações nós temos os anjos decaídos. Satanás é um dos anjos decaídos, e ele comanda um exército, que no grego é chamado de demônios. Segundo que, antes de nós entrarmos para o segundo subtópico, por questões às vezes de dúvidas a respeito do termo filhos de Deus, aqui o versículo número 6, quando fala filhos de Deus, está falando de criaturas de Deus, nesse sentido de criatura, assim como Satanás é uma criatura de Deus. Indo para o nosso segundo subtópico, o outro aspecto da natureza de Satanás é exatamente que ele é um ser criado. Então, Satanás, ele é um anjo dotado da natureza espiritual, assim como eu falei dos demais. Ele é um anjo, porém ele não é autoexistente. Satanás não autoexistiu. O único que autoexiste é Deus. Deus existe por si mesmo. Mas Satanás é uma criatura. Ele não é autoexistente. E se ele então é uma criatura, ele está, apesar dele ter poder sobre o humano, mas ele está infinitamente abaixo de Deus. Isso por quê? Porque ele é criatura e Deus é o criador de todas as coisas. Agora, uma coisa é certa. O diabo nem sempre foi diabo. Ou seja, porque a palavra no grego diabo é acusador. Então ele nem sempre foi diabo. No início ele era Lúcifer. Mas ele tornou-se diabo. Ele passou, uma das suas ações tremendas é acusar os filhos de Deus, os servos de Deus, aqueles que são lavados, remidos no sangue do Senhor, acusando eles diante de Deus. O livro de Jó também revela que o diabo, ele tem as suas ações limitadas por Deus. Esse é um valor muito importante que nós encontramos no livro de Jó, porque ele tem, sem dúvida, poder, só que as suas ações, elas são limitadas por Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então, ele pode muitas coisas? Pode. Satanás tem muito poder? Tem. Só que nem tudo ele pode, por ele ser limitado. Veja que o capítulo 1 de Jó, nós temos aqui exatamente o exemplo no versículo número 12, que vai dizer assim, olha, disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no seu poder. Está vendo? O que ele tem, ou seja, as suas propriedades, todas as coisas que Jó tem, está no seu poder. Mas somente contra ele não estende a tua mão. Então você pode tocar nas coisas de Jó. Está aqui no versículo 12. Então isso significa que Satanás tem um limite. Ele não avança além daquilo que Deus permite. Outro aspecto que nós temos que entender, que Satanás, por ser um anjo, ele tem um poder sobrenatural em relação aos homens, de deslocar, assim como os demônios, deslocar de um lugar para o outro, em fração de segundos. Porém, o diabo, ele não é onipotente, onipresente. O único que é onipresente é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus é onipresente. O diabo, ele não é onipresente. Quando nós vamos também lá para o capítulo 2, e olhamos dos versículos 5 ao versículo de número 7, nós vamos verificar a mesma coisa, quando ele fala
com Deus a respeito de tocar agora já no corpo de Jó. Olha o versículo 5 ao 7 do capítulo 2. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Aí Deus está permitindo. Aí o Satanás está dizendo, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Agora diz o Senhor a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que nós encontramos aqui? Esse anjo dialogando com Deus, conversando com Deus. Deus conversando com ele a respeito de uma pessoa na terra, Jó, que nós falamos sobre ele na aula passada. Quem é Jó? Então, esses versículos que nós acabamos de ler, mostram claramente que o diabo, ele tem poder sobre as pessoas, as suas ações são limitadas por Deus. Ele vai até aonde Deus permite. Então, isso para nós é muito importante. Nós sabemos que, apesar de Deus dar liberdade para o diabo até certa distância, e fazer até certas coisas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vamos verificar que o diabo, ele é uma pessoa. Interessante, né? Ou da sua natureza é isso, ele é uma pessoa. Então, para muitas pessoas leigas, ou que não querem conhecer e saber da realidade, é isso. O diabo, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. E vê que nos textos bíblicos, nesse aqui que nós estamos estudando em Jó, especificamente, em outras mais passagens, ele, então, se apresenta como uma pessoa. Claramente, ele tem os atributos normal de uma pessoa. O livro de Jó, ele esclarece isso para nós. Por quê? Porque ele fala. Então, se o diabo fala, porque ele tem intelecto, ele pensa, ele tem poder de falar, então ele pensa. Então, essa é uma das realidades do diabo. Quando nós olhamos no capítulo 1, os versos 9 até o verso de número 11, e outros versículos mais aqui, só vou ler a questão, só a base de apresentação, ele tem o poder de argumentar, não só de falar, mas também o poder de argumento. Olha aí, capítulo 1, verso 9 ao verso 11, diz assim, olha, respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Está vendo? Então, o que Satanás está fazendo? Ele está usando um argumento com Deus, que se Jó, ele era fiel a Deus, ele louvava a Deus, e era um homem reto, temente a Deus, e Jó está falando assim, é porque eu serei enche de coisas, ele é um homem milionário, rico, tanto de coisa que esse homem tem, então é claro. Então veja, ele tem muito argumento. E aí aconteceu nos ares, que Deus fez uma aposta com o diabo em Jó. Deus fez uma aposta com o diabo. E Jó não sabia disso. Veja que ele então possui a natureza como pessoa. Quando nós olhamos lá no texto do livro de Mateus, nós temos, olha os argumentos tremendos de Satanás com a pessoa de Jesus. Quando ele aparece no capítulo 4 de Mateus, para tentar Jesus. Então ele fala, ele argumenta com Jesus, ele utiliza de todos os meios, para que Jesus ceda a ele. Então veja, o próprio capítulo 4 de Mateus, deixa claro que ele expressa verbalmente, e com argumentação. Essa é uma forma do diabo agir. Nós estamos então verificando que nas Escrituras, de maneira poética, apresenta qual é a natureza do diabo. Entendendo também que a proposta do livro de Jó não é tratar sobre satanologia, não é um estudo sobre os demônios, não, nada disso. Mas ele é um personagem que é envolvido na trama
aqui nesse episódio para trazer problemas, agredir, ferir, tristeza para a pessoa de Jó. Outro aspecto que nós vamos verificar é que ele então demonstra que ele tem conhecimento. Se uma pessoa tem conhecimento, é sinal de que ele tem intelecto. Por que isso? Porque quando Deus pergunta para ele o que ele estava fazendo, ele diz que ele estava rodeando a terra. E outro aspecto também é de que ele estava falando tudo sobre a pessoa de Jó. Então ele vigiava a respeito de Jó, ele estava acompanhando a Jó, e, claro, nós estamos falando do livro de Jó, mas na verdade o diabo ele acompanha as pessoas na face da terra. O comportamento das pessoas, como que as pessoas agem, como que as pessoas reagem. E ele é um agente do mal. Tanto é que isso começa lá no Gênesis, e aqui nós estamos vendo no livro de Jó, e muitas outras centenas de passagens das Escrituras, que ele é um agente do mal. Ainda nós vamos verificar então, já que assim, ele é um ser dotado de personalidade, já que ele é uma pessoa nisso. Então, ele sabe o que passa na terra e como é que essas pessoas comportam, como é que elas agem. Ele conhecia a vida de Jó, tudo sobre Jó, a família de Jó. Então isso deixa bem claro que o diabo, ele age e pode agir de que maneira? Ele é um sujeito que age de maneira com perspicácia, ou seja, com sagacidade, porque ele sempre age com maldade. E quando nós lemos, por exemplo, lá no livro de Crônicas, nós vamos verificar no capítulo 21 do livro de Crônicas, que ele induziu o rei Davi a fazer um recenseamento. E o interessante é que quando você lê o texto, olha aqui, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, vou ler só esse versículo, diz assim, olha, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel, ou seja, fazer um recenseamento. Joabe, nós vamos ver o texto aqui, Joabe, que era o general de guerra de Davi, ele não estava concordando muito com Davi para fazer isso. Ele estava preocupado, porque Deus não havia orientado nada a respeito. Então, o que nós vamos verificar? Que ele tem o poder de induzir as pessoas. Satanás age dessa maneira, induzindo. Ele fez isso, e isso trouxe um grande problema para Israel, prejuízo de mortes. Isso trouxe um grande problema para o rei Davi, por ele ter induzido o rei Davi a fazer um recenseamento. É uma das coisas que ele mais faz, é induzir as pessoas a fazer as coisas más. Paulo também, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar passagens, como em 2 Coríntios, no capítulo 2, e o verso de número 11, onde o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que não devemos ignorar os seus ardis. Ou seja, a maneira ardilosa que Satanás age para iludir, para agir contra as pessoas. E da mesma forma também, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando de que ele utiliza métodos sofisticados para atingir as pessoas. Então essa ideia que muitas pessoas utilizam do diabo com a forma de maneira folclórica, com chifre, rabo, esse é um folclórico muito pobre. Satanás não age dessa forma, Satanás age de maneira bem perspicaz, com sagacidade, de forma sofisticada. Ele age em todos os campos, em todas as áreas, para trazer o quê? Sofrimento às pessoas, para que as pessoas possam sofrer, vive sofrendo. Quando a gente olha para as pessoas nas ruas, drogadas, pessoas que se entregam às drogas, pessoas que vivem abandonadas, infelizmente, para aqueles que estudam a palavra de Deus, sabem claramente que são pessoas que estão sendo influenciadas, pelas hostes espirituais, pelos demônios, e são influenciados para que essas pessoas, elas afastem cada vez mais de Deus, e essas pessoas se afundem e se destroem. Ele é o agente do mal. Tanto é que ele tentou a fazer isso com o Jó, e Deus permitiu, até um certo ponto, mesmo Jó sendo um homem temente a Deus, e quem foi que deu o perfil sobre Jó? Foi o próprio Deus. Então, dessa maneira foi que ele utilizou
para atacar a Jó. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, onde nesse nosso segundo ponto, então, nós vamos ver aqui as obras de Satanás são visíveis e são apresentadas de que maneira? Pela dor, o sofrimento, a acusação e tentações. São essas as maneiras pelas quais nós vamos verificar como é que ele age, como são as obras do diabo. É claro que nós estamos presos aqui no livro de Jó. Nós não podemos abrir o nosso leque para outras passagens bíblicas, porque senão o nosso tempo ele não dá nas aulas da nossa escola dominical. Primeiro aspecto que nós vamos verificar aqui é sobre dor e sofrimento. Então o livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Como eu acabei de dizer, não vou buscar outros exemplos bíblicos. Vamos ficar apenas em Jó, para a gente não sair do foco. O capítulo 1, verso 12, que eu mesmo já havia lido, fala assim, ó, disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no seu poder. E quando nós olhamos também para o capítulo 2 e o verso 6, vai dizer, ó, disse o Senhor a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, isso significa que Satanás, ele é capaz, ele tem poder para agir contra o ser humano. E olha que ele só pediu permissão a Deus, porque ele, Jó, era um homem temente a Deus e afastava do mal. E Satanás queria destruir a Jó, fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Agora você imagina se uma pessoa não é temente a Deus, se uma pessoa não é reta, como o próprio Deus mesmo disse a respeito de Jó. Então o que ele não faria, ou que ele não faz com essas pessoas que não são tementes a Deus? Aqueles que não acreditam em Deus, ou não acreditam que o diabo existe. Então pelas ações dele, nós vamos conhecer as suas obras que são malignas. E é da sua natureza, exatamente fazer o quê? Provocar sofrimento às pessoas. Veja que Satanás, ele então impõe ao patriarca um sofrimento sem precedentes. Porque os textos que nós encontramos no livro, no primeiro e no segundo capítulo, é tremendamente a maneira como ele faz com que Jó venha a sofrer. Quais são as ações de Jó, melhor, as ações de Satanás aqui para atingir a Jó? Primeira ação que ele fez, Satanás atingiu as posses de Jó. Veja que ele destruiu tudo, os camelos, as ovelhas. Ele tinha os jumentas. Então Jó, na verdade, a quantidade de camelo que ele tinha, a quantidade de juntas de boi que ele tinha, de jumentos, ele tinha uma empresa de transporte, para fazer transporte naquela época, através desses animais. Então Satanás, o que ele fez? Ele utilizou pessoas para atingir as propriedades de Jó. Isso fez o quê? Causou nele o quê? Causou sofrimento, quando ele viu o seu patrimônio destruído. Imagina uma pessoa rica, o maior do Oriente, como diz o texto bíblico, ele ficar sem nada. Então isso causou o quê em Jó? Causou sofrimento, por ele ter visto o patrimônio dele destruído. Outro aspecto que nós vamos ver das ações dele aqui, ao atingir os seus filhos com a morte. Então Satanás também utilizou de meios para matar os filhos, todos os 10 filhos de Jó. Imagine ele ficar sem todos os seus patrimônios, agora sem os filhos de Jó, sem os seus filhos. Então houve o quê? Um grande sofrimento sobre a vida de Jó, quando cai então a tragédia sobre a sua casa, ele perde todos os seus filhos. Então, por último, o que Satanás faz? Ele infligiu a Jó com uma doença. O texto bíblico diz que a doença maligna atingiu Jó
da sola dos pés até o alto da cabeça, ao ponto de ele utilizar caco, né? Caco de alguma coisa, caco de telha, para raspar a sua pele. Então, Satanás, o que ele fez? Ele afligiu a Jó com doença, e isso fez com que ele padecesse de dor, e além do mais, ele teve que se isolar das pessoas, se isolar socialmente falando. Imagine que nós estamos falando de Jó, de um perfil que é Jó, um homem temente a Deus. Ainda, nós vamos verificar que ele tem esse papel de acusador, que uma outra característica, né, das obras dele, que é de acusar. Veja que ele utiliza então aqui no capítulo 1, o verso 10 e o verso de número 11, ele então acusa, né, diante de Deus, Jó, dele ser beneficiado. Olha, o capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Então, o papel dele é exatamente de acusador, acusando a Deus, Jó, para que ele então viesse a blasfemar, desde que tocasse em Jó. O diabo acusou Jó aqui de quê? De que ele então estaria praticando uma religiosidade por interesse. É isso que ele está dizendo. Olha, ele está te adorando, serve a você, né, serve a ti, porque você enche ele de bens, então ele tem interesse nisso. Por isso que nós vamos encontrar o ato de que Deus então permitiu Satanás tocar em Jó, das coisas de Jó, para provar a fidelidade de Jó para com Deus. Olha, meus irmãos, quantas vezes nós passamos por provas, e provas, muitas delas cedidas por Deus, e certamente às vezes a gente não vê as ações dele, mas nós sentimos as ações deles, às vezes nas nossas famílias, procurando destruir um filho nosso para nos atingir, para destruir nossos filhos. Tem muitas formas que Satanás utiliza. A minha mãe sempre ela dizia que Satanás ele utiliza os meios mais belos, né, para enganar as pessoas, e depois essa pessoa acaba sendo destruída. Nós encontramos textos também nas Escrituras, como Jesus, por exemplo, está registrado em Lucas, no capítulo 22, de que Satanás, ele pediu a Deus para cirandar, para peneirar com Pedro. Olha aí, ó. Então nós temos um texto, o próprio Jesus dizendo a Pedro, falando que o diabo pediu a Deus para peneirar a Pedro. E Jesus não o permitiu. Então, aí nós estamos então entendendo que ele tem essa ação. Ele busca nos destruir e nos ferir. O livro de Apocalipse também, lá no capítulo 12, fala claramente a respeito dessas passagens, de que o diabo, ele é o nosso acusador diante de Deus. O versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim, olha: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então veja que o texto de Apocalipse é claro em dizer que ele, Satanás, nos acusa de dia e de noite diante de Deus, pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos. Mas uma coisa é certa: nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e nós estamos debaixo da graça do nosso Deus. Quando Deus olha para mim, olha para você que é salvo, Ele não vê as nossas ações, Ele vê a ação de Cristo em nossas vidas, porque tudo que nós fazemos para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. O terceiro e último aspecto aqui
dentro do nosso segundo ponto, é que ele tem também essa característica, uma das suas grandes obras também é o quê? Tentação. Ele é um tentador. Nós vemos aqui no livro de Jó, claramente, né, no capítulo 1 também, que podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus, que é um povo lá do Oriente, e os caldeus, que é um outro povo, a dizimarem, a acabarem, a destruir os bens, as propriedades de Jó. O capítulo, por exemplo, 1, verso 14, diz lá: veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. E o texto vai dizer: e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer notícia. Então matou todas as pessoas, os funcionários dele. Olha o versículo de número 17. Estando eu ainda falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus, quer dizer, os caldeus se dividiram em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então isso vai deixar bem claro o quanto que Satanás faz. O que ele fez então? Ele tentou, ele agiu tentando os sabeus e também os caldeus. Qual foi a tentação deles? De fazer com que eles roubassem os animais e que matassem os funcionários de Jó, que levassem as propriedades de Jó. Então o texto deixa bem claro que ele é o tentador. Ele tentou essas pessoas para agir dessa forma sobre Jó. Eu já até li o texto lá de 1 Crônicas, no capítulo 21, de que ele incitou, né? Ele tentou Davi, inspirou Davi para que ele fizesse o recenseamento. Então isso nos mostra que Satanás, ele sempre está agindo de que maneira? Para o mal. Ele é um agente do mal. As Escrituras são claras nisso. E principalmente, nós temos essas bases claras no livro de Jó. Para finalizar, o nosso terceiro ponto, você já deve ter observado que em cada tópico eu trago uma síntese do que vamos tratar no tópico. Isso é importante para o professor e também para o aluno, que ele fica sabendo antecipadamente, né, uma síntese do que vai ser discutido no tópico. Então, nesse terceiro tópico, ele vai apresentar a queda de Satanás, né, no contexto aqui do livro, e com a representatividade que tem. A queda de Satanás, ou seja, os seus intentos sobre Jó não foram alcançados. E também nós vamos ver, ainda aqui no terceiro ponto, o testemunho que Deus faz a respeito da pessoa de Jó, que é o nosso último ponto da nossa aula. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre a queda de Jó. Por que isso? Porque esse ponto trata o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O que é o ocaso? Ocaso é uma expressão figurativa para falar que o sol se foi, que o sol foi embora. É assim? Então é o ocaso, é o opor do sol. É aquela ideia figurativa que o sol foi embora. Por isso que o comentarista está utilizando esse termo ocaso, ou seja, o fim, né, de Satanás dentro do contexto, porque ele não teve sucesso. Então é isso. O livro de Jó traz claramente, né, de maneira nítida, a queda final de Satanás. Isso porque já está inferindo aqui que Satanás, como ele está vivo até hoje e atuando, mas na verdade ele vai sofrer uma queda final. Né? Tem muitas pessoas que pensam ou dizem que o diabo está no inferno. Não tem ninguém no inferno. Jesus disse que o Guena, né, ele está preparado para o diabo e os seus anjos, para todos aqueles que rebelam contra Deus. Então, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás, porque Jó foi vitorioso. Né? Nós não podemos falar aqui, né, nessa aula de hoje sobre isso, porque esses assuntos vão ser discutidos, né, nas próximas aulas, sobre os personagens que nós vamos estudar nas lições seguintes. Né? Nós vamos ver aqui a respeito de Elifaz, de Bildade, de Zofar, de Eliú. Cada um vão ter uns argumentos aí com Jó
lá na frente por que Jó estava sofrendo, por que Jó estava daquele estado deprimente. Todos eles vão ter um argumento. Então nós vamos estudar isso no decorrer do trimestre. Por isso que a gente não pode adiantar um assunto lá da frente aqui na nossa aula. Senão nós vamos sair do foco e vamos trazer um assunto para aqui, e aí o tempo não vai dar. E aí, mesmo assim, o que nós vamos fazer? Nós já vamos esvaziar o conteúdo lá das aulas seguintes. Então nós precisamos ficar com o nosso foco aqui. Então isso significa que a vitória de Jó foi uma derrota a Satanás. Por isso que, quando nós lemos o livro de Jó, que são 42 capítulos, Satanás aparece só no primeiro e no segundo. Do terceiro capítulo para frente, ele não aparece mais. Não surge mais o nome dele, não faz referência a ele, mais nada. As discussões são outras nos outros capítulos seguintes. Ou seja, então Satanás ele morre, ele some. O ocaso acontece aqui no segundo capítulo por causa da vitória que acontece na vida de Jó. Então, por isso que não é o propósito do livro colocar Satanás em evidência, e também a Bíblia em momento nenhum ela quer colocar o diabo em evidência, porque quem está em evidência é Jesus, que é Deus, Senhor de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador. E também, o livro de Jó também, em momento nenhum, ele quer superestimar, né, o mal. Porque tem pessoas que, na verdade, há muitos crentes que superestimam, né, o Satanás. Tudo coloca como obra de Satanás. E hoje a subestima, né, já coloca Satanás muito lá embaixo. Satanás tem poder para isso? Não. Muita gente fala assim. Claro que ele tem. Então nós não podemos nem subestimar e nem superestimar a pessoa do diabo. Na verdade, nós como salvos, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então, o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Então nós vamos ver alguns detalhes importantes no livro. Ou seja, a partir do capítulo 3, até o final do 37, o que acontece? Deus se manteve em silêncio. Ou seja, tudo que a gente vai ler do capítulo 3 até o 37, o finalzinho do 37, são discussões dos personagens, dos 4 amigos de Jó, que conversam com ele, tentando achar um jeito, porque Jó estava naquela situação. Então, Deus se mantém em silêncio, do capítulo 3 até o 37. E muitas vezes as coisas estão acontecendo, irmãos, Deus está em silêncio. Mas significa que Deus está vendo todas as coisas, porque tudo está no controle dele. Então Deus está o quê? Está em oculto. A gente não se percebe. Jó não tinha ideia do que estava acontecendo. Né? Assim, que se isso partir de Deus, que isso tinha uma inferência do diabo sobre ele. Ou seja, enquanto eles estavam lá razoando, Deus só estava observando tudo que aquelas pessoas faziam. Ou seja, é a mesma forma. Enquanto, por Deus ser onipresente e onisciente, e também onipresente, ele está em todos os lugares. Ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, e Deus, né, ele está em silêncio. Há momento que ele não precisa falar. E porque nós, por conhecermos o Senhor, nós agimos pela graça dele. Então Deus, ele vem a quebrar o silêncio lá no capítulo 38 ao capítulo de número 41, onde aí nós já vamos depois deparar com Deus já se revelando e Deus dialogando com Jó, com o patriarca. Aí a partir do 38 nós vamos verificando Deus já lidando e falando com Jó. Ou seja, Jó, e aqui para a gente finalizar, nós vamos verificar que esse livro, ele tem um começo, né? Os primeiros versículos, os primeiros capítulos são terríveis, muito dramático, mas quando a gente termina de ler o livro de Jó, principalmente a partir do capítulo 38, nós vamos ver como que esse livro termina de maneira maravilhosa. Ou seja, Jó tem um começo de vida muito dramático, muito complicado, mas o fim da vida de Jó é um fim maravilhoso, ou seja, é o fim do livro. Isso mostra, muitas das vezes, que nós hoje estamos aqui sofrendo situações, sofrimento, problemas e caos, mas se nós permanecermos fiéis a Deus, temente a Deus, afastando do mal, como Jó sempre fez, nós também teremos um final feliz, como foi o final da vida de Jó.
Então Jó foi submetido a uma prova de fogo, ele foi chamuscado pela chama do sofrimento, mas ele saiu vivo e vitorioso lá no fim do livro, da sua vida. Ou seja, isso mostra que Deus nunca o abandonou. Deus estava presente em todos os momentos daquelas agonias, do sofrimento de Jó. Deus estava presente em tudo que estava acontecendo, daqueles episódios, um atrás do outro. Deus estava ali, Deus não havia abandonado a Jó em nenhum momento. Ou seja, a sua graça estava presente, só que às vezes oculta, porque ele não tinha ideia, ele não via o mover de Deus, a graça de Deus de maneira física, mas a graça de Deus estava lá. É assim que às vezes acontece conosco em grandes momentos complicados da nossa vida, situações complexas. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, mas o Senhor está presente, a graça dele está presente, e a gente sente no momento certo, na hora certa, a presença de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. Porque lá no capítulo 38, no verso 1, nós vamos encontrar no momento certo, no momento oportuno, a graça de Deus se manifestou. Ou seja, ela foi percebida e sentida. Olha o que diz o capítulo 38, verso 1 do livro de Jó. Depois disso, de tudo isso que aconteceu na vida dele, com aquelas conversas dos 4 amigos deles, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. A partir de agora, Jó começa a ouvir ao próprio Deus, e Deus, ele também vem a trazer um testemunho a respeito de Jó. Isso significa, irmãos, que a graça de Deus, o amor, imensurável de nosso Deus, sempre está presente, tocando em nossas vidas, nos fazendo sentir, Deus se manifestando com seu grande amor constantemente, o mesmo amor, a mesma graça que trouxe a salvação a nós, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, trazendo alívio a nós, nos livrando do pecado e da morte, da condenação eterna. A mesma graça também trouxe alívio a Jó, trouxe livramento a Jó, para que ele pudesse vir a ter uma vida em abundância lá na frente. O próprio Deus, no capítulo 42, nós vamos verificar lá que ele testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era. Porque lá no capítulo 1, ele havia dito que Jó era um homem reto e um homem justo e temente a Deus, que se afastava do mal. E quando nós lemos o último capítulo do livro, capítulo 42, os versos 7 e o verso 8, nós vamos ver claramente nessas passagens, diz assim, olha, achando o Senhor, acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha aí, olha o versículo 8. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 cordeiros, e ide ao meu servo Jó. Então, Deus está falando aqui, através de poemas, com esses 3 homens, para que eles vá a Jó e ofereça holocausto por vós, para que Jó possa fazer isso. Jó então agora faz um papel de sacerdote para orar pelos seus amigos. E o que Deus diz? O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que bênção. Então, o próprio Deus volta a dizer, no final do livro, quem era Jó. Isso mostra, então, que Satanás, ele saiu perdedor, como sempre ele sai perdedor, diante dos homens que temem a Deus. Pois bem, irmãos, nós estamos, então, encerrando, quero finalizar com a nossa conclusão, de que nós vimos nessa lição, que o livro de Jó, mesmo poeticamente, com essa forma poética, apresenta Satanás de forma real, dotado de personalidade. Ele tem grande conhecimento e age com perspicácia para levar as pessoas ao sofrimento. Satanás não deve ser ignorado em hipótese alguma. Todavia, Jó sempre esteve debaixo das mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas do modo que Deus permitiu que ele fosse tocado.
Então nós lemos lá em 1 João, no capítulo 5, verso 2 e 18, para encerrarmos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Está vendo a diferença? Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pode até pecar, mas não vive pecando. Antes, guarda aquele que nasceu de Deus, é Jesus, e o maligno não lhe toca. Isso não quer dizer que está havendo aqui contradição com o texto, mas dentro da permissão de Deus. Então isso significa, irmãos, para nós encerrarmos, que nós podemos descansar em Deus como em Jó. Em todas as provações, Jó foi fiel a Deus. E da mesma forma, nós precisamos ser fiel ao nosso Deus, independente das circunstâncias, dos problemas, dos embates que às vezes nos acercam em nossas vidas, que podem nos trazer prejuízos, situações, não vou dizer no tamanho de Jó, mas quem sabe tão pequenas, mas para certas pessoas pode se transformar num monturo. E as pessoas às vezes, o que ela tem que fazer em todo tempo, em todo momento? Permanecer fiel ao nosso Deus.